Você sabia que o Frank, ex-faccionado, poderia ser condenado a mais de 30 anos de prisão? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Eu entendo que grande parte das pessoas que vêm aqui no canal, muitas vezes assiste 50% do conteúdo, 60%. Então, se você quiser entender esse caso, é preciso que você assista o vídeo até o final, porque tirar ele de contexto, você não vai conseguir compreender toda a linha de raciocínio. Beleza? Frank atualmente tem um canal de denúncias. Lá ele expõe pessoas, fala sobre situações, enfim, conta algumas histórias, mas é importante a gente refletir a respeito de certas questões, principalmente para aquelas pessoas que falam assim, pô, eu corro pela lei, eu sou um cidadão de bem, a lei tem que prevalecer, porque a partir do momento que você critica um criminoso, a partir do momento que você critica alguém que infringe a lei, isso te torna uma pessoa automaticamente escrava da lei. Tudo tem que andar conforme diz a nossa lei. Primeiro, uma breve classificação. O que para você é crime? Comenta aqui embaixo. O que é crime para você? Crime é apenas furto, tráfico, assalto? O que é crime para você? Você consegue classificar aqui no comentário abaixo? É claro que você não é obrigado a saber disso, mas o ordenamento jurídico, a nossa lei, toda a nossa doutrina diz que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Simplificando, está tipificado na lei? Se está tipificado, ele é culpável? Tem culpa esse fato, essa ação que essa pessoa fez? Ele é antijurídico? Se preencher esses três requisitos, isso a gente chama de crime. É por isso que tem lá no Código Penal. Crime, furtar algo, né? Subtrair coisa alheia. Ali tem a classificação. Se a pessoa cometer algo que estiver dentro daquela classificação, dentro daquele tipo penal, ela comete um crime. Muito bem, entendendo o que é crime, agora para você o que é um criminoso? Criminoso é quem comete esse crime ou criminoso é aquela pessoa que pratica o crime com frequência? Então são classificações. Se você não entender isso, fica muito complicado você sair criticando pessoas, porque pessoas muitas vezes também cometem outros crimes. Mas vamos entrar aqui então agora no caso Frank. O Frank tem denunciado muitas pessoas que supostamente, entre aspas, estão cometendo crimes, mas a pergunta que se faz é o seguinte: o Frank de fato tem provas que essas pessoas que ele expõe, coloca foto, dá nome, ele consegue provar que essa pessoa ela realmente é criminosa? Porque não basta você denunciar, você tem que provar. Porque a partir do momento que você denuncia sem uma prova, você está cometendo um crime, o crime de calúnia, segundo o nosso ordenamento jurídico. O crime de calúnia, você pode ler depois, está no artigo 138 do Código Penal. Imputar alguém um fato criminoso. Então quando você fala que aquela pessoa, por exemplo, você é um ladrão, mas você não prova que essa pessoa, ela praticou o crime de assalto, que ela é uma pessoa que está ali cometendo esse ato, você que acusou essa pessoa, você acaba de infringir a lei, você acaba de cometer o crime de calúnia. A pena de calúnia ela pode chegar até 2 anos de detenção. Outros crimes também que supostamente Frank tem cometido é o crime de difamação e de injúria. O crime de difamação tem pena de até 1 ano, e o crime de injúria, pena até de 6 meses. E eu sei que aqui as pessoas já vão começar a falar que eu tô defendendo os caras lá, eu não tenho nada a ver com os caras, pra mim se o cara cometeu o crime, tem que pagar, vai pra cadeia e o papo é reto. Agora, se você não consegue provar, se você sai soltando as coisas sem nenhum tipo de comprovação, e você apenas fala sem comprovar, você também é uma pessoa que comete crime. Então por isso que eu falo aqui no canal, tem que ter sabedoria. Sair falando apenas por falar, sem estar sustentado realmente em provas, você também, segundo... Não é eu que criei isso, tá? Não fui eu que criei. O que tá aí é na lei. Quem criou isso foi os legisladores, os deputados, é o que diz a regra do jogo. Se você se diz uma pessoa cidadão de bem, uma pessoa que gosta das coisas de forma justa, legal, você tem que entender que se uma pessoa também cometeu um outro tipo de crime, ela deve ser punida. É uma questão meio que de lógica isso. E muitas vezes o Frank acaba falando assim, as autoridades têm que prender os caras, têm que fazer isso e aquilo. E você sabia que esse tipo de ação também pode ser tipificado, pode configurar um crime? Por exemplo, artigo 340, provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de um crime que sabe não ter verificado, pena de 6 meses. Então quando você provoca a ação da autoridade
sem ter uma prova, você também está incorrendo em crime, quando você não consegue comprovar isso. Percebe que é muito mais complexo, né? Você percebe que realmente não é assim, o cara vai ali, denuncia, a polícia vai lá, já prende o cara. Tem toda uma questão legal, tem todo o devido processo legal, juntar provas. Uma coisa é o que você acha. Eu acho, ou eu sei que esse cara aqui comete crime. Beleza, tá no seu campo pessoal. Agora, você trazer isso pro Estado julgar, trazer isso pro Estado punir, tem uma outra parada, aí é outro nível de conversa. Então, se a gente somar aqui, porque pelo que eu já acompanhei, o Frank denunciou mais de 10 pessoas ali no canal dele, colocando foto, afirmando que aquelas pessoas fazem parte de facção, que cometem crimes. Se ele, supostamente, não comprovar isso, ele estaria hoje incorrendo no crime, esses 3 crimes que eu falei para você, calúnia, injúria e difamação. E se nós unificássemos todas essas condenações, nós passaríamos de mais de 30 anos de prisão. E olha que interessante, esses crimes são crimes de detenção, e crimes de detenção não podem ser punidos com um regime fechado. Ou seja, ele teria que ir para o regime semiaberto, cumprir os 30 anos, mais de 30 anos no regime semiaberto. E o Frank é defensor que não tenha saidinha temporária. Ou seja, se ele realmente é uma pessoa coerente, tem que assumir esse erro, né? Falar, realmente cometi esses crimes, eu não consigo provar, tô errado, tenho que ir para a cadeia porque eu cometi um crime, né? Não consegui provar. Mas eu sei. Não, você não tem que saber, você tem que provar para o Estado. Aí o que acontece? Você teria que ir para o regime semiaberto sem o direito da saidinha, ou seja, passar ali pelo menos uns 10 anos cumprindo pena no regime semiaberto. Ó que bacana, Frank, você agora experimentando a sua própria tese. Se você é minimamente coerente e diz que agora está caminhando de forma correta, de forma honesta, que você está em busca de justiça, que você busca fazer as coisas tudo de forma certinha, dentro da lei, e você realmente não consegue comprovar essas suas acusações, você teria que cumprir aí pelo menos 30 anos de prisão. E aqui é a hora que todo mundo vai comentar, tá louco, tá vendo, Arquimedes defende o crime organizado, porque eles não conseguem refutar os meus argumentos. Todas as vezes que eu leio um comentário aqui, principalmente dos seguidores do Frank, porque os seguidores do Frank agora se transformaram naquelas pessoas que vêm me criticar tentando colocar um selo em mim. Essa é uma tática dos medíocres, né? Eu não refuto o seu argumento, mas eu tento colocar um selo em você. Tá vendo, o Arquimedes, ele defende criminoso. Aí o cara nunca ataca o meu argumento. Por que você não ataca o meu argumento? Por que você não pensa um pouquinho mais? Por que você não usa a sua capacidade intelectual para falar assim, esse ponto aqui, Arquimedes, eu não concordo por causa disso, disso, disso e disso. Essa estratégia de ad hominem, atacar o homem, não atacar o argumento, é a grande tese furada das pessoas medíocres, daquelas pessoas que realmente não conseguem atacar o seu raciocínio. Isso novamente aponta a imbecilidade coletiva, ou seja, a incapacidade que as pessoas têm de separar os temas e criticar ponto por ponto. É o mesmo que acontece no campo político. Hoje em dia estão atacando o Bolsonaro. Qual que é a tese do Bolsonaro? Não tem prova. Então, por exemplo, tem um lado que fala assim, o Bolsonaro tem que ir preso por conta disso e disso e disso. O que você vê como argumento? Cadê as provas? Eu quero saber as provas. Cadê as provas? Se você parar para pensar um pouco, usar um mínimo de raciocínio, você vai ver, caramba, é a mesma coisa. O que aconteceu com o Lula? A mesma coisa. Teve toda uma investigação, toda uma questão, aí depois no final de tudo, não teve provas, não teve provas. Aí nesses casos eles querem provas para comprovar, e tá correto, tá? Não tô falando que isso é errado, tá certo, tem que realmente juntar provas nos autos para condenar tanto Bolsonaro quanto Lula, como até mesmo Frank. Apesar que o Frank tá em flagrante aqui, né, mano? Isso é uma questão flagrante, porque a partir do momento que ele denuncia alguém sem uma prova, o crime já está caracterizado. Ou seja, você não pode sair falando situações sem conseguir realmente fazer uma comprovação, mesmo através dos meios digitais. Aí fica a pergunta, como é que a justiça vai conseguir achar o Frank, sendo que ele não tem um endereço fixo? Novamente entra aqui a hipocrisia dele. Ele quer andar corretamente, ele quer que a lei seja cumprida, e agora ele é um cidadão de bem, regenerado, mas se ele fosse um cara sincero e verdadeiro, ele ia falar assim, realmente eu cometi o crime e tenho que cumprir minha pena no regime semiaberto. Então justiça, vou dar um endereço para ser notificado, ter a citação, ele poder se defender, ter o devido processo legal, né? Porque é isso que diz a lei. Arquimedes, você é um escroto, tá defendendo bandido. Se você não consegue separar a diferença entre defender seres humanos, que é no caso que eu faço aqui, eu não tô defendendo o erro do cara, eu defendo o sistema prisional, a regeneração, a redenção humana,
tem pessoas que não prestam mesmo, que vão queimar no inferno, que são pessoas do mal. Eu falo que nós temos que fazer a individualização das penas, a individualização das condutas, e é assim que eu acredito. E outra, eu defendo os direitos, tanto o direito da pessoa ser punida, como o direito, aquilo que diz a nossa lei de execução penal, dos benefícios do cara ter condições de estudar, de trabalhar no sistema prisional, uma política pública que oferte para as pessoas a possibilidade de ser novamente reinserida à sociedade, porque a partir do momento que o Estado pega um sujeito, coloca dentro do sistema prisional e entrega ele para você dentro de uma facção criminosa, para mim, esse é o pior investimento que nós temos no Estado. Um investimento onde você coloca uma pessoa que poderia ser resgatada, você entrega para a sociedade um membro de uma organização criminosa. É uma questão de lógica. Outra coisa que eu defendo aqui são as mães, as esposas desses presos, que muitas vezes acabam também cumprindo a pena por conta de ter um filho, um marido preso, ou seja, essas pessoas são marginalizadas por conta desse sistema opressor, por conta dessas pessoas quererem estender a pena para a família. Ah, a esposa de preso também não presta. Ah, é mãe de preso também não presta. Quem vive o sistema prisional sabe disso, sabe como sofre isso na pele constantemente. Então, para você que não entende essa minha dinâmica, para você que não entende o meu caminhar aqui, não tem problema, pode continuar criticando o meu trabalho, pode continuar aí falando um monte de merda, não tem problema nenhum, fica à vontade. Porque isso sim é ser cristão, é lutar pelos excluídos, é dar voz para aqueles que são perseguidos e principalmente, né, tentar trazer a redenção humana. É só você ler a Bíblia, não precisa acreditar em mim. Vai lá, lê lá os 4 evangelhos, você vai ver a mensagem de Cristo, o que ele falou. Ele pede pra gente correr pelos excluídos, pelas pessoas que são marginalizadas, tanto é que foi isso que ele fez na sua passagem aqui na Terra. Ou seja, ele não andava com os perfeitos, ele não andava com os fariseus, os religiosos, aqueles que se sentiam os guardiões da moral. Ele andava com os excluídos, ele andava com o ladrão, né? Tem várias passagens ali que ele estava ali tentando trazer a redenção daqueles homens, convertendo aqueles homens. Era isso que Jesus fazia, entendeu? Então, muitas pessoas falam, que nem o Frank fala, né? Jesus é a luz do mundo, sempre usando Jesus, 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 só que a conduta dele é contrária à conduta de Cristo, é contrária à conduta de Jesus. Então é questão de ajustar, você precisa falar uma coisa, a sua postura, o seu comportamento é outra coisa. E só para encerrar, dar aqui um recado para alguns haters que vêm depois aqui encher minha paciência a respeito, você não para de falar do cara. Se você quer realmente conduzir um canal no YouTube, monte um canal, grave os seus vídeos, monte as suas pautas e defina o que você vai trazer para o seu conteúdo ou não. Aqui quem manda sou eu, aqui quem decide as pautas sou eu, aqui quem tem que pagar a luz, comprar os equipamentos sou eu. Se você estivesse bancando o meu trabalho, se você estivesse me fazendo Pix, se você realmente estivesse ativamente me ajudando, você teria o direito de vir querer decidir as pautas do meu canal. Caso você não faça isso, simplesmente monte o seu canal e seja muito feliz. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aqui o seu comentário para que a gente possa trocar uma ideia a respeito desse tema. Um abraço!